Boa tarde, Igreja Câmara, excelentíssima desembargadora, relatora. Trata-se, como bem exposto no relatório, de apelação manejada pelo Hospital de Medicina Especializada em decorrência de uma questão até de segurança jurídica, excelências. Na ação que precedeu a esta apelação, foi imposto ao Estado uma obrigação de custear tratamento médico em rede privada. Pois bem, na mesma decisão, houve a determinação para que o paciente fosse, então, internado, não havendo vaga na rede pública, na rede privada. O Hospital Santa Rosa, por sua vez, recebeu o paciente, né, e procedeu com o atendimento que era necessário. Ainda no ano de 2014, foi requerido pelo Hospital Santa Rosa o ingresso no processo na qualidade de litisconsorte passivo facultativo. Tal pedido fora deferido no dia 14 de abril de 2014 pelo excelentíssimo juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública. Ocorre que na confirmação da liminar, foi confirmada a liminar apenas e tão somente em relação aos pleitos do paciente, onde, na data de 23 de janeiro de 2017, a sentença publicada nada disse sobre o pedido de bloqueio e levantamento de valores que constava dos autos em detrimento das prerrogativas do direito do hospital de receber pelo serviço que foi prestado, uma questão, como dito, de segurança jurídica, né? Na sequência, apenas fazendo uma contextualização, porque a gente sabe que essa matéria da judicialização de saúde é bastante recorrente, né? E no nosso estado, nos últimos anos, foi bastante polêmica, por assim vamos dizer. Uma das razões que mais gera polêmica são os custos, muitas vezes cobrados pela iniciativa privada nesse tipo de demanda. Esse processo deixa claro, excelências, são mais de 5 anos que a entidade privada prestou serviço, lá despendeu o que foi necessário ao atendimento desse paciente, às expensas do Estado, e até hoje corre atrás da satisfação desse crédito, né? Então, acredita-se que esse ponto deve ser verificado em relação a isso. Por amorosidade, se insurge diretamente, é o maior elemento de formação do preço em qualquer tipo de atividade, é o prazo. Aqui estamos diante de um prazo de 5 anos aproximadamente. Com esse objetivo, no ano de 2014, o Hospital Santa Rosa compareceu a essa Igreja Corte e manejou um pedido de providências junto à Corregedoria e também junto à Presidência do Tribunal de Justiça. Pedido de providência este de número 172 de 2014. Naquela ocasião, dadas as questões, alguns valores que constavam no relatório do pedido de providências, lá foram relacionados todos os processos que o Hospital Santa Rosa possuía na data de 27 de outubro de 2014, tramitando no Estado, exatamente 22 processos. Diante dessa relação, dado o contexto amplo das liminares em nosso Estado, pequena, ainda assim a presidência do sodalício determinou a suspensão de tramitação de todos os processos em sua origem, nos juízes de piso, determinou a realização de algumas auditorias que foram realizadas pelo Tribunal de Contas, pela Secretaria de Saúde, também pela Controladoria Geral do Estado. Foi possível o exercício do contraditório apenas e tão somente após o manejo de um mandado de segurança no pleno dessa casa. Após isso, foi levado aos autos, no pedido de providência, todos os esclarecimentos a respeito desses 22 pacientes atendidos, o que compunha aquelas contas, aqueles valores que foram dispendidos. Pois bem, esse pedido de providências foi julgado apenas em novembro de 2017 e foi julgado de uma forma, conforme consta no relatório, até um pouco inconclusiva, onde o desembargador Rui Ramos, ele justificou, em síntese, no relatório
da decisão, que foi publicada em dezembro de 2014, que não haveria necessidade mais dos processos em grau inferior se manterem suspenso, determinou então o segmento do curso desses processos, dentre os quais encontra-se esse processo, razão pela qual estou circularizando essa informação. Também foi apresentado pelo ínclito presidente a justificativa de que eventuais excessos, valores, eventuais condutas impróprias que foram tão suspeitadas no início do pedido de providência estariam sendo investigadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, dentre outras autoridades. E determinou, então, o juízo de discricionalidade que voltasse a tramitar em primeira instância os processos. Uma situação que ocorreu também após ao julgamento dessa ação é que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por sua vez, fez uma auditoria bastante conclusiva e ainda está pendente de decisão naquela casa, mas o Tribunal de Contas trouxe o esclarecimento a toda a sociedade do Estado de Mato Grosso, a todas as autoridades, de modo geral, com relação ao enredo total da judicialização no Estado. Então, lá foram auditados 307 processos liminares, onde foram comprovadas que mais de 90% dos processos liminares derivam das próprias promotorias ou das defensorias. Mais de, em torno de 46% dos processos liminares decorrem de procedimentos hospitalares, em torno de 55%, portanto, decorrem de medicamentos, decorrem de outros serviços que são prestados aí. Também foi verificada a existência, nesses 307 processos auditados, de 1.350 CNPJs distintos, o que comprova, não só pelo número pequeno de processos que constava à época do pedido de providências, pelo Santa Rosa, por exemplo, apenas 22, o que comprova que não há qualquer concentração dentro dessa área, no estado de Mato Grosso. Há um volume muito grande. Foi levantado entre 2014 e 2016, excelências, a existência de 10.515 processos liminares, com 5.674 CNPJs distintos. Então, a grande suspeita, à época da presidência do Tribunal de Justiça, suspeita essa que tornou possível, inclusive, a democratização de uma forma bastante contundente no Estado dessa matéria de judicialização de saúde, era a questão da concentração. A gente entende, o relatório que eu tenho em mãos, não era, como dito, na época da interposição da apelação, não havia ainda esse procedimento, né, mas apenas para circularizar, a gente entende que não tem razão de existência realmente dessa suspeita de concentração. Eu acredito que nem do hospital apelante, nem nenhum outro hospital dentro desse estado. A questão realmente é muito grave. Aliás, o Tribunal de Contas sustenta em mais de 70% de seus apontamentos fragilidades, vulnerabilidades pelo próprio estado de Mato Grosso. Por fim, o Ministério Público Estadual, a partir da instauração desse pedido de providências, instaurou um inquérito civil, né? E esse inquérito civil também é superveniente, eu peço vênia para expor. Ele também retirou do inquérito o Hospital Santa Rosa, o Hospital São Mateus e ajuizou uma ação civil pública que tramita na especializada de primeiro grau contra o Estado de Mato Grosso e contra o secretário de Estado de Mato Grosso. Justamente acreditamos que tenha sido por essas constatações que foram feitas e possíveis a partir da instrução e de todo o amadurecimento da matéria. A questão, voltando ao processo propriamente dito, feita essa circularização relevante, onde esse processo de apenas R$16 mil se insurge, né? A questão se trata realmente da necessidade de realizar o pagamento à entidade totalmente privada, sem qualquer aporte de recursos governamentais, sem qualquer benefício fiscal, amparado pelo artigo 199, 196, 197 da Constituição Federal, em relação às suas prerrogativas da liberalidade econômica, a abertura da saúde à iniciativa privada, amparado por um orçamento prévio que consta nos autos da ação ordinária, amparado por uma decisão
que foi acatada, como todas são e sempre serão, pelo nosso cliente, apelante, que determinou a internação de um paciente em risco iminente de morte às expensas do Estado. Então, Excelência, além de todos os pontos abordados na apelação, se reitera pela necessidade de sua reforma, determinando, sim, o bloqueio, a jurisprudência pacífica. Trago até, inclusive, uma cartilha do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que trata desse assunto das liminares, aonde deixa claro que o processo deve ser utilizado não apenas para internação do doente, mas também para satisfação do crédito que é gerado a partir da própria decisão. Essa é a jurisprudência que praticamente é pacífica no Brasil inteiro, e é o que a gente pede para que esse processo seja aproveitado para tanto, tornando desnecessário o ingresso por uma via ordinária, uma ação de execução, portanto, contra o Estado, em decorrência do que foi exposto e por uma questão de segurança jurídica. Esse é o pleito. Obrigado. Qual foi a condição que a Santa Rosa entrou nos autos? Como litisconsorte passivo facultativo. Na verdade, eu estou justamente verificando aqui, porque a jurisprudência caminha nesse sentido também, desembargadora Helena, porque, na verdade, o paciente ele ingressa contra o Estado, perfeito. Então, a forma que é admitida na jurisprudência, também pacífica, pelo litisconsórcio passivo facultativo. Então, se Vossa Excelência, vamos ler o meu voto em razão de tudo que foi exposto. Primeiro, ouvir a palavra do nobre procurador. Senhores, Qualquer coisa. senhores membros da Câmara, na verdade, como bem antecipou a desembargadora Helena, esse processo foi manejado pelo idoso Pedro Valdemar Vieira contra o Estado de Mato Grosso. Singular na história, o parecer é meu, essa matéria, vou resolver um pedaço que eu escrevi aqui, né? Observa-se que a liminar deferida em 11 de maio de 2013, exatamente às 18 horas e 11 minutos, eu tenho dos autos, né? Tendo o juízo de origem determinado que o requerente fosse internado em leito de UTI no hospital conveniado com o Sistema Único de Saúde ou em outro hospital particular que disponha de UTI nesta unidade da Federação, e a realização de todos os procedimentos necessários ao tratamento e restabelecimento de sua saúde. As folhas tais do processo, a Coordenadoria de Regulação informou que, conforme dados de regulação de urgência e emergência, o paciente estava internado em hospital particular. Então, essa aqui é uma das várias situações que ocorrem em relação ao Sistema Único de Saúde. A pessoa interna no hospital particular, não consegue o pagamento, vai à rede pública, inclusive furando as filas, né? Furando as filas, consegue uma liminar e aí o Estado é obrigado a interná-lo pelo sistema. Então, a Coordenadoria de Regulação informou que, conforme dados de regulação de urgência e emergência, o paciente estava internado no hospital particular, sendo regulado sobre o número tal e transferido para a UTI do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, em 12 de maio de 2013, às 17 horas e 45 minutos. Assim, além da ilegitimidade ativa, da ilegitimidade recursal do apelante, revela-se descabido o pedido de bloqueio de valores, pois tão logo a liminar for deferida, o Estado providenciou a transferência para a rede pública de saúde. Ademais, eventual débito relacionado a despesas decorrentes da presente ação deverá ser objeto de ação própria nas vias ordinárias, mediante a efetiva comprovação das despesas realizadas. Então, eu estou sustentando o parecer que já emiti, no sentido porque tem os apelos do Estado também, e apelo do hospital, pelo não conhecimento do apelo do hospital e desprovimento do recurso do Estado, que faz questionamento genérico questiona que a sentença seria genérica, o que não ocorre na hipótese. Então, nessa hipótese, que a ação inicial foi para garantir o tratamento. Não estamos aqui discutindo sobre eventual crédito que a empresa tenha para com o Estado. Eu ratifico o parecer já gerado. Então, Excelências, como eu determinei que fosse submetido ao reexame,
eu estou analisando primeiro em resumo e digo que trata-se